90,3 kg. Configuração: 2 Resultado: o sujeito aumentou aproximadamente 2 vezes para 341 centímetros de altura e pesando 719,6 kg. As funções mentais e fisiológicas parecem normais. Os tempos de reação são ligeiramente inferiores ao normal e a ingestão calórica necessária é apenas 50% do que seria esperado, dado o aumento de quase 8 vezes na massa. O sujeito tem um desempenho extremamente bom em testes de memória de longo prazo, talvez devido ao aumento da massa cerebral. A frequência cardíaca em repouso é de 45 bpm e a pressão sistólica é de 165 mmHg, versus 132 antes da transformação. 6 dias após a transformação, o sujeito experimentou irregularidades vasculares, levando a inchaço moderado nos membros distais, seguido por crises intermitentes de confusão, visão manchada, visão turva e zumbido. O sujeito morreu de parada respiratória causada por um aneurisma maciço do tronco cerebral 22 dias após a transformação. Nota do pesquisador: os sintomas do sujeito sugerem o início rápido de complicações consistentes com casos de acromegalia extrema, gigantismo. Nossas projeções indicam que a maioria dos humanos toleraria escalas de até 1,33 ou um pouco acima relativamente bem. Dr. Kearns. Experimento SCP-1056, 6. Objeto: sujeito humano de 3.315, uma mulher de 36 anos, 163 centímetros de altura e pesando 55,0 kg. Configuração: 0,50 Resultado: o sujeito diminuiu aproximadamente 2 vezes para 81 centímetros de altura e pesando 7,0 kg. As funções mentais e fisiológicas parecem normais. Não houve diferença significativa nos testes de inteligência geral, memória de curto e longo prazo e raciocínio espacial administrados antes e depois da transformação. Os exames de ressonância magnética indicam aumento do dobramento no córtex cerebral e uma diminuição geral da substância branca. A frequência cardíaca em repouso é de 98 bpm e a pressão sistólica é de 88 mmHg, versus 115 antes da transformação. O sistema cardiovascular do sujeito foi ligeiramente simplificado de maneira semelhante à observada em primatas menores. 28 dias após a transformação, nenhuma anomalia óbvia de saúde ou comportamento foi observada e o sujeito retornou ao seu tamanho original. Experimento SCP-1056, 7. Objeto: sujeito humano de 3.315 do experimento SCP-1056, 6. Uma mulher de 36 anos, 81 centímetros de altura e pesando 7,1 kg. Configuração: 2 Resultado: o sujeito voltou ao seu tamanho original de 163 centímetros de altura com um peso de 55,7 kg. As funções mentais e fisiológicas parecem normais. Testes cognitivos indicam uma melhora leve, mas significativa, na memória de curto e longo prazo e uma ligeira diminuição no tempo de reação. Supõe-se que essas irregularidades cognitivas podem se agravar ou mudar com o uso repetido do dispositivo. O sistema cardiovascular parece modificado a partir da versão encolhida para suportar o corpo maior, mas não é idêntico ao padrão vascular original, indicando que o dispositivo improvisa soluções para problemas fisiológicos novamente a cada transformação, em vez de reverter as formas antigas. Experimento SCP-1056, 8. Objeto: cultura bacteriana da espécie E. coli em meio LB em uma placa de Petri de 13 cm. Configuração: 4 Resultado: a placa de Petri aumentou até 52 cm e as colônias bacterianas aumentaram em volume aproximadamente 64 vezes, mantendo sua morfologia original. A análise microscópica das colônias revela que o tamanho médio das bactérias aumentou por um fator de 2,2 a 7 microns de comprimento com restante aumento na massa devido a um aumento no número de células bacterianas. As amostras cultivadas dessas colônias mantêm um tamanho aumentado, geralmente estabilizando em 6 microns de comprimento após 20 ciclos de replicação.
A análise de PCR revela várias mutações pontuais no genoma bacteriano, como no Rhodes gene, levando ao tamanho geralmente aumentado da bactéria. Nota do pesquisador. Testes genéticos indicam que SCP-1056 reestrutura organismos em nível fisiológico e genético. Isso representa um grau de sofisticação abstrata inconsistente com o funcionamento digital e mecânico simples observado no dispositivo. Dr. Kearns. Experimento SCP-1056. 9. Objeto. SCP-1056. Configuração. 2. Resultado. Dados expurgados. Nota do diretor do local. De agora em diante, todos os experimentos neste dispositivo devem ser aprovados pelo investigador sênior e então submetidos a mim. Os responsáveis foram oficialmente disciplinados e afastados deste projeto. Temos sorte que os efeitos não foram muito piores. O que teria acontecido se o universo inteiro tivesse dobrado de tamanho?